Oração pelos nossos dízimos e ofertas. Prezada ouvinte, prezado ouvinte, nossos companheiros diários de oração, mais uma vez eu tenho uma alegria enorme de me reunir contigo virtualmente para juntos buscarmos ao nosso Deus, não menos importante, poderoso e real do que se estivéssemos juntos presencialmente no mesmo templo, reunião, sala, roda de oração. Não. O fato de estarmos usando a tecnologia e esses meios para expressarmos a nossa fé, para manifestarmos a Deus, não muda, porque nós estamos ligados em espírito, em mente, concordando com esses assuntos, com a oração, abençoando um a oração do outro, intercedendo por pessoas, tocando situações inimagináveis, trazendo libertação a cativos, edificando a fé de muitos, guardando nossas famílias. É um privilégio caminhar com você diariamente em oração. E hoje eu quero orar pelos nossos dízimos e ofertas. Aliás, o apóstolo Paulo, quando fala disso aos Coríntios, ele diz que, ele usa uma expressão, ele fala deste firme fundamento de glória. Eu penso também, quando minha mente vai a esses temas, naquele texto que fala que há uma grande porta diante de nós, mas há muitos inimigos. Porque para mim o dízimo e as ofertas são uma grande porta colocada por Deus nas nossas vidas, mas há grandes inimigos. Eu também ainda penso numa figura que eu ouvi uma vez de um amigo, quando ele dizia que não é porque existe a nota de dólar falsa que a verdadeira perde o seu valor. Ao contrário, quando a gente encontra a nota verdadeira, ela tem ainda mais valor porque ela é verdadeira, é legítima. Com os dízimos e ofertas é a mesma coisa. Há tanta controvérsia. Aí, entre parênteses, entre aqueles que não conhecem as Escrituras ou a interpretam erradamente, distorcidamente. Mas, fechando parênteses, há controvérsias nesse tema, há escândalos nesse assunto. Há pessoas que erram sim nesse fundamento, outros que se omitem, outros que deturpam, desviam, mas não são as referências. O que Deus estabeleceu e nós devemos seguir com obediência é o trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E o dízimo é a 10ª parte daquilo que ganhamos. As pessoas perguntam também se é do bruto ou do líquido, né? E nós devolvemos a pergunta. Eu aprendi isso com um pastor meu na minha juventude. Você quer ser abençoado pelo líquido ou pelo bruto? Mas o fato é que os dízimos e as ofertas são um privilégio daqueles que servem a Deus e entendem esse fundamento. Ofertas são sementes espirituais, na qual nós abençoamos situações, pessoas, famílias, casas, situações alçadas, específicas. Ofertas são aquilo que eu vou plantar sem esperar volta, devolução, por fé, por um apelo, atendendo a uma convocação, com o desejo de abençoar, suprir, e aquilo vai gerar uma colheita poderosa. E os dízimos é aquilo que eu devolvo por obediência, como um caminho pelo qual Deus coloca recursos na casa dele. Deus nos chamou para esse negócio. Certamente eu e você sabemos que Deus não precisaria de nós para termos dinheiro na casa dele, nos assuntos dele. Ele poderia simplesmente fazer aparecer, mas isso seria legal? Seria lícito? Como se justificaria isso diante dos homens? Então Deus escolheu pessoas fiéis para levar recursos para a casa dele. E ele é tão generoso que ele te devolve 10 vezes mais daquilo que você precisa levar à casa dele. Então ele multiplica o que a casa dele precisa, para quando você devolver um pedaço, você usufrua o resto e daquilo você se sustente, viva, pague suas contas,
guarde, se planeje. Então, quanto mais você é fiel nos dízimos, quanto mais a obra dele tiver necessidade, ele vai precisar aumentar a tua porção para poder haver mais mantimento na casa dele, mais recurso, mais provisão, mais dinheiro para pagar o salário de obreiros, missionários, pastores, lideranças, infraestrutura, tecnologia, transmissões, tudo isso custa, aluguel de templos. É como um condomínio, eu divido essa despesa, o dízimo supre isso, para que haja mantimento, para que haja viabilidade na casa de Deus. E muitos não entendem isso. É bem verdade por conta de muitos escândalos, mas não olhando para essas coisas e olhando para aquilo que é correto, precisamos obedecer a Deus e devolver aquilo que não é nosso. E também ofertar na casa do Senhor, nos projetos, nas necessidades e na vida daqueles que não têm para dar em troca. Não adianta fazer troca, barganha, investimento, dar aqui visando um ganho futuro. Deus não é um banco, é uma fintech, um lugar de investimento. Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata, inclusive a que tem no seu bolso, na sua conta, no seu crédito, nos seus investimentos. E Ele não precisa dos nossos recursos, mas Ele precisa do teu coração fiel, generoso, para Ele te abençoar e você materializar recursos na casa dele e na vida de muitos. Eu não quero te julgar nem te exortar, mas encorajar a orar comigo agora pelos dízimos e ofertas. Reflita também na passagem bíblica de 2 Coríntios, capítulo 9 inteiro, na voz do pastor Cornélio Augusto. 2 Coríntios, capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos,
e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Senhor, nós oramos pelos nossos dízimos e ofertas. De tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus, nós precisamos, nós entendemos, nós queremos, nós seremos, Deus, fiéis a Ti nos dízimos e ofertas, para que a Tua casa, a igreja, a Tua obra, as agências missionárias, os projetos da igreja, a ação social tenha recursos, Deus, tenha fundo, para que a gente materialize o nosso amor. Nós não queremos reter aquilo que não é nosso, não queremos te roubar, ó Deus, naquilo que o Senhor nos deu para entregarmos na Tua casa. Senhor, o Senhor não retém o dízimo na fonte. Pelo contrário, o Senhor é a fonte do dinheiro de onde sairá o dízimo e passa por nós dutos, canos do Teu amor que fazem chegar essa bênção na igreja, nos ministérios, nas denominações, nos projetos, na vida de pessoas, através às vezes de cestas básicas ou cooperação, Senhor, com projetos missionários. Deus, como é bom poder ser um cooperador da Tua obra no ponto financeiro dela, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos entendido a importância dos dízimos e ofertas, temos conhecido, Senhor, a firmeza desse fundamento. Te agradecemos porque o Senhor tem nos usado para trazer recursos para a Tua casa. E isso, Senhor, é significado, Deus, de que nós temos emprego, renda, provisão, sustento. O Senhor não tem deixado faltar nada. O nosso dízimo e oferta também, Senhor, é a expressão da nossa gratidão, da nossa obediência, da nossa fidelidade, do nosso temor a Ti. O Senhor não precisa de nós para isso, mas o Senhor conta conosco para isso. E nós te agradecemos, ó Deus, porque é um privilégio sermos cooperadores Teus para materializar, Senhor, para trazer legalidade àquilo que é a receita da Tua igreja, aquilo que é a receita da Tua obra. Senhor, quantas coisas extraordinárias, creches, sustentos de órfãos, viúvas, acolhimento de estrangeiros, cuidado com idosos, cesta básica, alimentos, construção, Senhor, igrejas sendo plantadas, pessoas podendo se dedicar integralmente ao seu serviço, sem precisar trabalhar fora, secularmente, e para isso podem ter dignidade, são remunerados, porque há recursos na Tua casa. Pai, como é bom poder pagar a água em dia, a luz em dia, a internet, aqueles que trabalham no serviço da Tua casa, na administração, que se dedicam integralmente a esse negócio, os aluguéis em dia, Senhor, as reformas necessárias, os equipamentos, a infraestrutura de som, Deus, as cadeiras, aquilo que a gente usa nas salas do departamento infantil das igrejas, aquilo, Senhor, que a gente tem de apetrechos, de decoração, tantas necessidades, Deus. Tudo custa, isso é viabilizado, Deus, pela fonte que é o Senhor através de nós. Então nós entendemos a razão, o caminho, Senhor, que o Senhor estabeleceu através de dízimos e ofertas para abençoar a Tua casa, para trazer provisão para ela. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor conta conosco, o Senhor não precisaria de nós para isso. E assim, Senhor, é uma maneira gloriosa do Senhor repartir a Tua riqueza com cada um de nós. Eu abençoo, Deus, aquele que tem sido fiel nesse momento, nesse fundamento. Abençoo também aquele que não tem podido cooperar, contribuir, porque não entendeu, porque tem trauma, porque tem dificuldade, porque tem trava, porque talvez esteja desempregado. Pai, que isso seja temporário, passageiro e que isso seja alterado, modificado, para que essa pessoa que ora aqui comigo agora, entendendo essas razões, entendendo esses motivos, esses princípios, passem, Senhor, a desejar, a querer cooperar contigo e assim, Senhor, abre portas na vida delas para que elas tenham para ofertar, para dizimar. E oramos também por aqueles que não concordam, Senhor, por aqueles que compreenderam erradamente a Tua palavra. Fala com eles. O Senhor é um Deus, ó Deus, de misericórdia, de compaixão. Muda o entendimento, abre os olhos do entendimento dessa pessoa, gera no coração dela a generosidade, a liberalidade, a bondade, o melhor ser dar do que receber. Pai, e aumenta a porção desse também, para que veja a Tua bênção e não retenha. Deus, nos exorta, nos conserta, nos corrige nessa área.
E eu quero abençoar aqueles, ó Deus, que sendo fiéis no pouco, Deus, às vezes tendo muito, muito pouco, tem reparado, Senhor, tem repartido, tem observado, Senhor, esse fundamento, tem olhado para isso e tem trazido com fidedignidade dízimos e ofertas à tua casa. Oramos também, Senhor, por aqueles que administram os recursos na tua casa, para que haja diligência, sabedoria, temor, tremor diante de ti, para que haja, Senhor, eficiência, eficácia, para que haja, Senhor, uma boa gestão, racional, austera, como dizem os homens, para que haja, Senhor Jesus, um bom testemunho, um bom exemplo, um multiplicar, Senhor. Aliás, oramos também para que o Senhor multiplique, Senhor, na tua casa os recursos. Pai, por vezes é tão contado, é tão minguado, falta tanto. Deus, talvez o homem, a mulher, o líder que ora comigo nesse momento, tem grandes desafios nessa área. Então libera uma bênção, uma porção especial, abre portas e dá, Senhor Jesus, fontes para esses irmãos. Faz jorrar essas fontes através de homens e mulheres fiéis. Eles são essas fontes, Deus. E que haja, Deus, não um movimento de interesse, que os nossos olhos, Deus, estejam postos em Ti e não na esperança vã, fútil, inútil das riquezas dessa terra. Senhor, que a gente saiba dominar, saiba controlar, saiba reinar sobre o dinheiro e não sermos escravos deles, não sermos amantes dele. Liberta-nos de toda usura, toda avareza, toda ganância e transborda o nosso coração com o Teu amor, Pai, com materialização do Teu amor, com entrega consciente, voluntária, feliz, ó Deus, alegre, porque a Tua palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria dos nossos dízimos e ofertas. Nós abençoamos esse princípio, esse fundamento, essa capacidade de dar, de doar, de devolver, Senhor, na Tua casa, dízimos e ofertas, na vida desse homem, dessa mulher que ora aqui comigo, nessa família, e que eles tenham a fartura da Tua provisão, a prova da Tua fidelidade. Te agradecemos, meu Deus, por esse princípio tremendo, através do qual o Senhor abençoa a Tua casa, passando por nós. Ficamos com a maior parte, mas também, Deus, pedimos que o Senhor levante aqueles que vão reter, ó Deus, a menor parte e devolver a maior, com liberalidade. Quantos homens na história fazem isso, fizeram isso, construíram grandes conglomerados empresariais sobre este fundamento, Senhor. Não queremos, ó Deus, fazer isso com essa segunda intenção do sucesso e do êxito, mas, ó Deus, com a compreensão correta do dízimo e de ofertas. Abençoa-nos para que tenhamos muita semente. Abençoa-nos, ó Deus, para que tenhamos como repartir o nosso pão e que ninguém tenha necessidade no nosso entorno, sobretudo nesses dias de dificuldade, de fome, de crise, de pandemia. Nós abençoamos os dízimos e ofertas e esse princípio na mente de cada homem, cada mulher que ora aqui comigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E antes de terminar ainda, Deus, eu quero orar ainda um pouquinho mais, Senhor, pelos pedidos de oração deixados no nosso chat, nos nossos comentários, sobre aqueles, ó Deus, que estão com dificuldade nessa área financeira, sobre aqueles que estão desempregados, com causas na justiça, com dívidas, com aqueles, ó Deus, que estão com seus auxílios travados, retidos, com aqueles, ó Deus, que estão com as suas promoções emperradas, com dívidas impagáveis, mas que têm tido a compreensão e têm andado fielmente diante de Ti, Senhor, nesse fundamento do dízimo e oferta. Aqueles que não têm sido assim, se comportado assim, muda com o Teu amor, com a Tua misericórdia. O Senhor é um Deus de amor, que nos convence pelo amor. E aqueles, ó Deus, que têm sido fiéis e ainda assim ser passado por lutas, pedimos o Teu milagre, o Teu sobrenatural agora, Senhor. Entra nessa casa, nesse lar, nessa família, nesse processo seletivo, nessa causa na justiça. Entra, Senhor, nessa questão, nessa dívida, Senhor, que não tem sido paga, devolvida. Entra, Senhor, nessa inadimplência. Repreende o devorador, o inimigo, Senhor, aquele que nos rouba, que traz prejuízo. Também guarda-nos de nós mesmos, das nossas falhas nesse sentido, e abre portas. Traz semente ao que semeia, pão ao que come.
capacidade de dizimar. Restaura, Senhor, a dignidade dos chefes de família, aqueles que são provedores das suas casas. Restaura na vida deles, ó Pai, essa capacidade de abençoar seu lar, de suprir em todas as necessidades da sua casa e os seus. Pai, nós oramos por aqueles que deixaram pedidos também na área de restauração, em outros assuntos, nos casamentos, nas doenças, nas enfermidades. Uma situação às vezes pior que a outra aos nossos olhos, mas que diante de Ti nada são. Todo o mar, toda a tempestade se acalma ao som da Tua voz. Diante de Ti, Senhor, quem é grande, quem é poderoso, o que é um problema? Senhor, o que falta nós temos se estamos na Tua presença? Leva-nos para esse lugar, Deus. Eu abençoo, Deus, e oro por cada um pedido deixado em nossos canais, nos comentários dessa oração, no nosso chat do YouTube. Pai, vai de encontro a cada necessidade. O Senhor pode. Nós não estamos aqui mandando o Senhor como um office boy nosso, não, como um auxiliar, um empregado, mas nós estamos apelando à Tua misericórdia, à Tua compaixão sobre a vida do Teu povo em todos os lugares, em muitos lugares, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amado ouvinte, amada ouvinte, como você tem agido em relação aos seus dízimos e ofertas? Você tem dificuldade sobre esse assunto? Você já compreendeu que é um ato de fé, que muitas vezes você vai precisar fechar os olhos e devolver e fazer prova de Deus e não priorizar as tuas contas? Você já compreendeu que o dízimo não é teu e quando você retém, você rouba ao teu Deus, e que Ele te escolheu a dedo para você ser um provedor da casa dEle, e dando para você, Ele está provendo a casa dEle porque Ele confia que você vai devolver a 10ª parte, senão Ele reteria na fonte. Aplique o teu coração a essa reflexão, pense nessa situação, mude de vida, converse com a sua família, reorganize suas contas, faça um ato de fé, seja diligente, constante nos teus dízimos e ofertas. Como você tem agido e reagido em relação a esse tema? Queremos encorajá-lo ainda a investir tempo, fortalecendo sua compreensão, seu entendimento, tua fé, teu fundamento de fé, tua razão nesse assunto, à luz das Sagradas Escrituras, sempre à luz da Bíblia. Acompanhe, para tanto, a partir de agora, mais textos sobre o tema. Salmo 28. A Ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não aconteça, calando-te Tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas quando a Ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o Teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos. Pois que Ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses.
Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.